ânimos, vamos voltar as nossas atenções para o ambiente que nos encontramos e focar nessa aproximadamente 1 hora que estaremos reunidos no objetivo dessa nossa reunião, que é estudar, adquirir conhecimento, em relação à mediunidade e sua orientação, educação que nos é necessária para que saibamos nos conduzirmos bem, Sabemos que somos todos canais abertos, emissores e receptores de pensamento, de sentimento, vontades, de tal sorte que, nos orientando e nos educando à luz dos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, a gente pode lidar bem com essa capacidade natural, comum a todos, alguns num grau maior, outros num grau menor, não importa, que é a mediunidade. E sendo assim, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, e da mesma forma agradecemos também a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade que nos concede desse estudo, desta reunião na noite de hoje. Agradecemos ainda a equipe espiritual, dirigente do COEM, da Casa Espírita Fraternidade, que amorosamente permitiu a nossa presença de todos nós nesse estudo, e que Deus nos ajude a tirarmos bom proveito disso, saibamos compreender a importância do momento que estamos vivendo e desse estudo que estamos tendo a oportunidade de tomar parte. Que os nossos espíritos amigos, irmãos benfeitores, nossos protetores, nos deem a guarida necessária para que o estudo da noite de hoje seja bem conduzido, bem orientado e seja de bom proveito para todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, conforme perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação e livrai-nos de todo o mal, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós chegamos à aula número 11 do nosso estudo, que tem o título Médiuns, Escreventes, Falantes e Videntes. Como é uma aula extensa, e para que seja de bom proveito para todos, nós tomamos por liberdade de dividi-la. Hoje nós vamos estudar sobre os médiuns escreventes, e na aula seguinte, sobre os médiuns falantes e os videntes. Os médiuns escreventes, por causa da psicografia, a psicografia é muito importante para o entendimento da doutrina espírita e a sua disseminação entre nós. Foi por intermédio dela que surgiu o conhecimento espírita, que nós podemos ter contato hoje e usufruir dele para o nosso benefício. Então, médiuns escreventes, quem são eles? São os psicógrafos, São aqueles que escrevem sob a influência dos espíritos. Que lindo! É uma das coisas mais bonitas que existe. Só trazer a lume, como diriam os poetas de outrora, os pensamentos, as ideias, inclusive os sentimentos daqueles nossos irmãos que se encontram no outro plano da vida,
e que desejam se comunicar. Isso é uma coisa maravilhosa. E é uma coisa que sempre, desde que o ser humano, a civilização humana aperfeiçoou a escrita, né? Acontece. Por que eu digo isso? Porque havendo alguém encarnado aqui na Terra e consequentemente havendo alguém desencarnado lá de lá e havendo afinidade entre eles e necessidade de se comunicar, é natural que isso aconteça. Se a gente for recordar lá atrás, na nossa adolescência, quantas vezes nós não pegávamos o nosso lápis, a nossa caneta e o nosso caderninho, aquelas folhas que sobravam no caderno, e escrevíamos pensamentos, ideias que nos ocorriam naquele momento, fosse nos instantes de lazer, que nós buscávamos o refúgio do nosso quarto, ou nos momentos sem atividade escolar, na classe ou no pátio da escola. E a gente então sentia a vontade de escrever alguma ideia, algum pensamento, expressar o nosso sentimento em palavra escrita. Ora, o que era isso? Senão uma maneira de entrarmos em contato com o plano espiritual, com aqueles irmãos que estavam na mesma sintonia que nós naquele instante, e havendo afinidade de ideias, de interesse, acontecia a comunicação. Então nós escrevíamos algo da ideia e do pensamento deles que se coadunava, era semelhante, compatível com o nosso estado de espírito. E muitas vezes nós não escrevemos, mas nós falamos. Então, essa vida de relação entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, porque hoje nós estamos aqui, outrora estivemos lá e amanhã voltaremos a estar lá e eles possivelmente estarão aqui, ela é constante, ela sempre existiu e sempre existirá. A questão é o que nós fazemos com isso. Então, o médium psicógrafo, aquele que escreve sobre a influência dos espíritos, ele deve estar bem atento a isso. O que ele trará na mensagem escrita, que pode ser benéfico para si mesmo e para aqueles que tomarem contato com essa mensagem escrita. Será algo de bom, que traz luz, conforto, esclarecimento às pessoas que assim necessitam? Será um desabafo de alguém que não suporta mais conviver com aquela angústia que se encontra no plano espiritual nesse instante, no momento da comunicação? De sorte que, seja lá como for, faça sempre com respeito e com amor, imbuído da mais pura e forte benevolência em seu coração, desejo de ser útil, de ajudar. A gente vê tanta coisa que é escrita por inspiração, que denigra a condição humana. Porém, outras enaltece, joga para cima, motiva, dá ânimo. E digo isso até por conhecimento de causa. Quem escreve
nunca escreve sozinho. Jamais. Ah, mas é a minha ideia. Mas não é só a sua ideia. Porque é a vida de relação. Imagina o que é um pensamento. O pensamento cria. É algo que extrapola os limites da condição humana. Então ele viaja. E se viaja, ele vai estar em contato com outros que se afinam com ele. Então não tem como. Nós somos como que usinas operando 24 horas e emitindo pensamentos, sentimentos, ideias e recebendo também ao mesmo tempo. Por isso que se fala, todos nós somos médiuns. Depende, o que diferencia é a graduação. Alguns são médios mais sensíveis, outros menos sensíveis, mas todos nós somos. Todos nós somos espíritos, encarnados ou não, todos nós pensamos, todos nós sentimos, todos nós adquirimos conhecimento e temos sede e necessidade de adquirir outros. Então não tem essa de eu me fechar na minha casinha e viver só para mim, não existe isso. E aqueles que têm a mediunidade mais aguçada, e aqueles que escrevem, que é o tema do nosso estudo de hoje, devem ter a consciência disso. Devem estar atentos para isso. Então, esse tipo de mediunidade, que é a psicografia, ela tem como características a simplicidade, a comodidade, porque geralmente quem escreve, escreve sentado. Mas eu conheci alguém que escrevia de pé. E escreve até hoje. Mas não vem ao caso. E ela também é completa. Em que sentido ela é completa? Porque através da palavra escrita, que é registrada no papel, lá está o pensamento, o sentimento, a ideia, a vontade de alguém que deseja e o faz se comunicar. E está a boa vontade de quem permitiu que isso acontecesse, o médium, psicógrafo. Essa mediunidade, a psicografia, ela permite um estudo profundo da mensagem. Por quê? Porque está documentada. Então, é documento de fonte primária. É a palavra registrada no papel. Ela permite também que a mensagem seja comparada com outras já recebidas anteriormente e emitidas pelo mesmo Espírito. Ah, mas foi o João que escreveu isso? Vamos ver se foi, né? Por que o João hoje está falando azul, e ontem ele estava falando que azul não era azul, era cor de rosa? Então tem que haver uma coerência, né? Bons espíritos, espíritos instrutores, melhor dizendo, não se contradizem. Às vezes eles até omitem a informação, se nós não estamos preparados o suficiente para entendê-lo. Como Jesus disse, né? Tem coisas que eu não lhes digo porque não suportaríeis. Ou seja, vocês não teriam condições naquele momento de entender. E da mesma forma, as obras básicas também não disseram tudo. Mas depois, como o próprio Kardec avisou que viriam as obras complementares. E aí estão, por exemplo, os livros de André Luiz, que aprofundam muitas questões que foram mencionadas, né? Apresentadas nas obras básicas, os livros da codificação. A psicografia, ela também permite que a mensagem ela seja avaliada, a mensagem escrita, na sua forma,
no seu estilo e no seu conteúdo, que é o que mais importa. E a mensagem, muitas vezes, ela pode vir na forma de garrancho, letras espaçadas. Há médiuns que escrevem muito rápido devido à velocidade de pensamento que o espírito opera. Então, 2, 3 linhas, uma folha, já descarta, precisa colocar outra ali. Vocês já devem ter visto isso, né? E outros não. Às vezes é uma folha sulfite A4, escreve lá 30 linhas, é uma letra mais cadenciada. Mas isso não importa a forma, o que importa é o conteúdo. O que diz a mensagem? A que ela se propõe, né? Então a mensagem escrita, ela tem como vantagem o fato de que não pode ser alterada por interpretações diversas, que está documentada no papel, está registrada ali. Diferente, por exemplo, de uma reunião mediúnica, onde há uma comunicação através da psicofonia, um tipo de mediunidade, né? No qual o Espírito fala através do médium. Eu ouço e entendo uma coisa, o Rogério ouve e entende outra, a Ana ouve e entende uma terceira, outra coisa, mas na mensagem escrita não, está lá. Se lá está escrito médios, escreventes, psicógrafos, não há dúvida, é o que está escrito, não é isso? Mas aí cabe então avaliar o conteúdo, o propósito da mensagem, a que ela se propõe. E também uma outra vantagem é que ela não fica à mercê da memória dos participantes da reunião mediúnica, né? Porque a gente sabe que a gente ouve, a gente esquece, né? A gente esquece. Há casos que as reuniões, alguns casos, não é prática comum na doutrina, são gravadas, né? E a psicografia, ela se apresenta de 3 formas distintas, que seria o que? A mecânica, né? A mecânica, que é quando o espírito que se comunica atua diretamente na mão do médium, fazendo escrever. Vai direto na mão. Esse tipo de psicografia, ele tem como característica a inconsciência absoluta do médium. O médium não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está escrevendo e não sabe nem o que está escrevendo, né? É o chamado médium passivo. Ele não interfere no processo mediúnico que se dá por meio dele. A comunicação acontece através dele, da mão dele, mas não há participação dele. Psicografia mecânica. A escrita na psicografia mecânica, ela acontece sem interrupção, até que o espírito se dê por satisfeito e a finaliza. Vai lá, começa a escrever e estabelece. E quando acabou, acabou. Agora vejam que interessante. O processo da escrita na psicografia mecânica, ela pode ser tranquila, mas também ela pode ser perturbada. No primeiro caso, demonstra que o espírito que se comunica é benevolente. Então ele é educado, né? Se aproxima do médium, se utiliza da mão do médium, escreve com calma, com tranquilidade, não causa nenhum tipo de transtorno ao médium nem ao ambiente em que ele se encontra. Agora, já no segundo caso, quando é perturbado, demonstra que o espírito ele não está bem. Então, normalmente o conteúdo dessas mensagens são conteúdos que expressam tristeza, desabafo, revolta, necessidades do espírito que se comunica, né? Mas em ambos os casos é sempre importante se inteirar e analisar o conteúdo da mensagem
que poderá revelar o seu propósito. É o que dissemos. Está escrevendo lá, nossa. Chega a acontecer casos de, por exemplo, pegar o lápis e atirar para longe, sabe? Às vezes, aquela ansiedade do espírito que se comunica, né? Vê aquela oportunidade talvez como única. Nossa, meu Deus, quando eu vou ter outra? Vou expressar o que eu estou sentindo, pensando, a necessidade. E aí a maneira que ele tem de se expressar, muitas vezes não é mais adequada. Mas de toda sorte, se foi permitida, porque existe o quê? Uma necessidade do espírito que se comunica. Qual é essa necessidade? É o teor da mensagem escrita que vai nos revelar. E a partir de então, será possível identificar a situação daquela entidade sofredora e ajudá-la à luz dos conhecimentos dos postulados espíritas. Que é todo baseado no quê? Na caridade. E a caridade exige humildade, atenção, respeito e amor, né? E então, psicografia mecânica. Espírito comunicante atua diretamente na mão do médium, o médium não interfere no processo. Psicografia intuitiva. É quando o espírito atua sobre a alma do médium com a qual se identifica. Se atua sobre a alma do médium, logo atua sobre o que? O pensamento do médium. Então a alma do médium recebe o pensamento do espírito que se comunica e o transcreve. E nesse caso o médium ele tem consciência do que ele está escrevendo. E o faz voluntariamente, ele se permite a isso. Mas ele sabe o que está fazendo, né? E o que ele escreve são os pensamentos do espírito que se comunica, não são os seus. Por causa dessa característica que se questiona se o que o médium escreve é de sua autoria ou não, ou é do espírito. E posso falar uma coisa? O próprio médium se questiona. Fica a dúvida, pode que fica. Eu mesmo muitas vezes tenho essa dúvida, porque eu me enquadro nesse tipo de psicografia. Mas só a vivência, a experiência é que pode nos dar as respostas mais profundas que nós inerentemente a gente acaba querendo ter, né? Mas o que provaria então a autenticidade da comunicação que é obtida dessa forma, através da psicografia intuitiva? Quando o espírito atua sobre a alma do médium, portanto atua sobre o seu pensamento e se comunica através da mensagem escrita. O que provaria então a autenticidade da comunicação obtida dessa forma? Bom, esse tipo de comunicação, a psicografia intuitiva, nunca tem origem numa ideia pré-concebida. Ela surge naquele momento da comunicação. Ela surge à medida que a mensagem vai sendo escrita. Então você não tem ideia, às vezes pega o lápis e escreve, você não sabe o que vai sair. Mas uma frase, a primeira, mais verdadeira possível, já dizia alguém, um escritor bastante conhecido, admirado, é o início de tudo. E a partir daquela primeira frase, primeira palavra, todo o pensamento se desenvolve, encadeia, tem sentido. E a mensagem vai surgindo através da escrita. Então o teor da mensagem pode, inclusive, ser superior à capacidade intelectual conhecida do médium. Pode acontecer, por exemplo, de uma pessoa que
tem até o 4º ano primário, sem nenhum demérito quanto a isso, bem entendido. Tem 4º ano primário nessa encarnação, vai saber se não foi um professor na anterior. Então, é uma pessoa que se encontra nessa situação momentânea, de ter na atual encarnação somente o 4º ano primário, através da psicografia intuitiva que ela recebe, ela pode escrever um tratado de filosofia, que não é o pensamento dela, do espírito que se comunica. Veja, teve um médico bastante conhecido no Brasil. Ele não tinha muita instrução, mas ele receitava, prescrevia medicamentos, recebendo a comunicação do espírito que eu assistia. Médium receitista, né? Falava antigamente, acho que nem acontece mais. Pelo menos eu, na minha ignorância, não tenho conhecimento disso. Mas para atender às necessidades daquelas pessoas e daquele momento, foi possível que acontecesse, né? Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer um senhor, ele era benzedor. Eu, na minha tolice, na minha ingenuidade, eu fui perguntar para ele vivia na zona rural. Mas o senhor fica aqui, né? Eu podia ir para a cidade, atendia mais pessoas, né? Ele também dava as receitinhas dele. Ele falou, não, as pessoas daqui precisam de mim aqui, não é lá na cidade. Lá tem o doutor, aqui não tem. Então é aquilo, né? Deus não desampara ninguém. E é o que o Chico Xavier sempre falava, né? Deus tem estradas onde não vemos caminhos. Então, quando bem Ele quer e precisa se manifestar, Ele o faz. Tem a menor dificuldade. Bom será se Ele encontrar pessoas também dispostas a receber aquela iniciativa do bem e fazer que o bem chegue a quem necessite, né? Mas então, nós estamos diante de uma outra pergunta bastante pertinente. Qual é a diferença entre a psicografia mecânica, que é aquela que o espírito atua diretamente na mão do médium, sem a interferência do médium, e a psicografia intuitiva, que é quando o espírito atua na alma do médium, portanto, no pensamento do médium? Bom, na psicografia mecânica, o médium ele atua como uma máquina quando acionado. Apertou o botão lá, está em movimento. E na psicografia intuitiva, o médium ele atua como um intérprete, um tradutor. E por que isso acontece? Porque o médium psicógrafo, no caso da psicografia intuitiva, ele precisa entender o teor da mensagem para transcrevê-la o mais fielmente possível. Mas ele sabe que a mensagem chega até ele e que ele transmite escrevendo não é de sua autoria. Mas a gente precisa ter uma capacidade de entendimento para captar o teor daquela mensagem e transcrevê-la o mais fiel possível às pretensões do espírito que se comunica, né? Agora, psicografia semimecânica ou semi-intuitiva. O médium psicógrafo, ele sente um impulso na sua mão, uma vontade para escrever, que é alheia à sua vontade. Está lá, concentradinho, de boa, na reunião mediúnica, como sustentação, colaborando dessa forma.
que é tão importante quanto dar a manifestação. E aí de repente ele sente aquele impulso, sem que ele provoque isso, e dá com a vontade de escrever. E aí ele escreve. E ele vai tendo consciência do que ele escreve à medida que as palavras vão se formando em sua mente. Então as ideias vêm em sua mente, as ideias do Espírito que se comunicam, vem na mente do médium e ele vai escrevendo. Neste caso, ao sentir o impulso em sua mão para que escreva, o médium pode escrever ou não, conforme a sua vontade. Então ele tem uma participação ativa. Quero, escrevo. Não quero, não escrevo. E aí? E aí é a vontade de cada um. Agora, é de se pensar, né? Se for uma ideia, um pensamento que não mereça mesmo registro, mas e se for um pensamento que expressa uma necessidade daquele espírito que se comunica? A gente vai falar, não? A gente, que eu digo, é o médium, psicólogo. Aí é a decisão de cada um. Porque a gente tem que pensar uma coisa também. Se ele teve essa aproximação, ele, o espírito comunicante, se ele teve essa permissão, essa possibilidade de se aproximar de nós, porque havia uma sintonia vibratória entre nós e ele, estávamos na mesma onda vibratória, havia uma afinidade fluídica, combinava. Quer dizer, há todo um processo que não é pouca coisa. Por que o médium vai dizer não? Se o pensamento exprime uma necessidade ou até uma instrução, que à luz da razão é boa, merece ser registrado e compartilhado. Estaria o médium faltando com a caridade? Se ele estaria faltando com a caridade, o que ele estava fazendo naquela reunião? Por que a gente participa de uma reunião mediúnica? Para fazer caridade. Cada um dando o que tem, o seu melhor. Se o meu melhor naquele momento é ficar em sustentação orando, ótimo. Se o meu melhor naquele momento da reunião mediúnica é receber uma mensagem e escrevê-la, ótimo. O que a gente não pode é ficar lá de alegre, de curioso. Então tem uma finalidade. E mais do que uma responsabilidade, é uma oportunidade que nós estamos tendo. E o médium psicógrafo, ele tem uma oportunidade abençoada, como talvez jamais teve em toda a sua vida, as muitas encarnações que ele vem vindo, de receber uma mensagem, escrevê-la, seja essa mensagem imbuída de uma necessidade ou de uma instrução, que será benéfica para ele, porque a prática mediúnica ela tem dois objetivos: a disseminação do conhecimento, da verdade e a melhora espiritual do médium. Então, é benéfico para ele e é benéfico para o outro, que tomará conhecimento daquela mensagem. Quantas vezes nós não nos deparamos com mensagens de espíritos sofredores, psicografia escrita, né? Seja que tipo for, mecânica, intuitiva, semimecânica, não importa. E que através daquele sofrimento expresso, manifesto naquelas palavras escritas do nosso irmão, a gente extrai daqui um ensinamento.
Um suicida, por exemplo, que relata a sua situação difícil no plano espiritual, é um alerta para nós. Olha, não faça isso. Eu fiz, olha o que me aconteceu. Da mesma forma, há uma mensagem que nos instrui, né? Nos revela as nuances, a realidade da vida espiritual, que hoje, infelizmente, pela maioria da sociedade humana é tão relegada a nada, porque o materialismo está com suas garras bem afiadas sobre nós, ocupando nossa mente o tempo todo. Ter, consumir, produzir, consumir, ter, por aí vai. E a gente não sai disso. Mas nós somos. Então nós precisamos cuidar do ser. E a psicografia tem nos ajudado tanto, hein? Olha o trabalho dessa gente, meu Deus do céu. Qual outra religião foi tão agraciada pela literatura quanto a espírita? Mas aquela literatura que edifica, que esclarece, que revela as verdades, que consola. Só o Chico foram 400 livros psicografados, para mais, e tantos outros médios que se propõem a isso, consolando as pessoas, esclarecendo, dando o seu testemunho. Os romances espíritas, todos eles são testemunhos do que aconteceu aqui e o que aconteceu lá no plano espiritual, na vida daqueles nossos irmãos espíritos que se comunicaram através da psicografia. E nós que já tivemos contato com tudo isso, já lemos obras básicas, já lemos André Luiz, já lemos romances espíritas, isso tem proporcionado para nós melhora? Em qual sentido? Porque muito provavelmente para os médicos que se dedicaram a isso, os ajudaram em muito. Mas a ajuda, quando ela vem lá de cima, ela não vem só para um, ela vem para todos. Então, nas reuniões mediúnicas, quando um espírito se comunica, pode ser através da psicofonia ou da psicografia. Hoje nós estamos falando sobre psicografia, mas aquilo que ele passa, o seu sofrimento ou a sua instrução, não serve só para um, serve para todos. E ela não representa só a situação momentânea daquele espírito que se comunica, mas da legião que ali o acompanha. Foi trazida pelos espíritos benfeitores para que ali pudesse, naquela reunião mediúnica, se esclarecer e se confortar. Que visa, segundo a percepção do médium, perturbar o ambiente da reunião mediúnica, rechaça, desconcentra. Agora, se for uma mensagem que traz uma instrução, ainda que baseada em dor e lágrimas, filtra, interpreta, use palavras adequadas e escreva. No caso da intuitiva e da semimecânica. Da mecânica não tem como fazer. Mas aí cabe o quê? Ao dirigente da reunião orientar e determinar os rumos daquela comunicação mecânica. Vai perturbar. Tem espíritos que ele quer chamar a atenção para si, quer dominar a situação. E muitas vezes, esses são os mistificadores, eles se apresentam, né, como doutores da lei, detentores de profundo conhecimento, bonzinho, sabe? Bonzinho. Mas aí você vai ver que ele se contradiz. E se for um dirigente de reunião espírita, um dialogador
com conhecimento, experiente, fará perguntas a ele que vai levá-lo a demonstrar as suas reais intenções. Isso que é importante o estudo. Porque participar de uma reunião mediúnica tem que ter preparo. Porque é uma coisa muito delicada, muito importante. Tá? Então tem que ter preparo, tem que estudar, tem que aprender. Estar imbuído de boa intenção. Vibrar amor, vibrar humildade e respeitar a tudo e a todos. Mesmo os maus espíritos, eles respeitam também, quando eles se veem diante daqueles que os respeitam. Porque são maus agora, não estão maus, estão. É uma situação momentânea. Nós também já fomos assim lá atrás. Mas eles estão tendo a oportunidade de se esclarecer. E muitas vezes eles podem fazê-lo expressando o que sentem através da psicografia, né? Da psicografia. E começar a modificar o seu pensamento condicionado. Começar a ver as coisas de outra forma, melhor, mais positiva, inclusive as pessoas, né? De uma outra maneira, melhor, mais positiva. Nem todo mundo é ruim como eu pensava. Tem pessoas boas no mundo. Quantos espíritos não retornam de onde vieram pensando assim? Chegam a comprá-lo, querendo pegar o lápis, quebrar no meio, rasgar o papel. Aí vai vendo que não é assim. Pô, primeiro foi bem acolhido, com amor, com respeito, com bondade. Aí eu percebi que o que eles falam aqui realmente, olha, faz sentido. Aí já muda. Começa, né? O processo de mudança. Então, tanto na psicografia intuitiva como na semi-mecânica, como nós já dissemos, o médium tem consciência do que escreve, na mecânica já é diferente, ele não tem consciência do que ele escreve. É oportuno observar ainda que na psicografia intuitiva e na semi-mecânica o médium atua voluntariamente, com a sua concordância, e ele pode ou não escrever, receber a mensagem, ao passo que na psicografia mecânica o processo independe da sua vontade. Simplesmente acontece. Por isso que é importante estar preparado. Porque a gente não sabe o que poderá acontecer. Mas a psicografia ela se apresenta ainda de duas outras maneiras. Médiuns polígrafos são aqueles que têm várias grafias na maneira de escrever. A grafia do médium, nesse caso, ela muda a cada espírito que se comunica através dele. Então, eu recebo lá uma psicografia do João. A letra do João é cursiva. Dali a pouco, numa outra reunião, mesmo naquela, eu recebo uma outra psicografia da letra do Manuel. A letra do Manuel é letra de forma. Né? Ou também, o espírito comunicante ele vai reproduzir através do médium a sua própria grafia que ele tinha quando em vida. Isso é atestado de autenticidade, mas para isso você precisa conhecer como era a caligrafia daquele espírito quando ele estava encarnado entre nós. Isso aqui é do Machado de Assis, mas vamos ver como é que era a grafia do Machado de Assis, para ver se bate. É raro, mas pode acontecer. Médios iletrados não são alfabetizados, mas escrevem quando mediunizados. Pode. Também é difícil de acontecer, mas é possível.
Por que é difícil acontecer atualmente? Pela simples razão de que se o espírito, a espiritualidade, ela tem médios em condições de receber aquela comunicação, médios alfabetizados, por que ela não faria através de médios que não são alfabetizados? Ela recebeu uma mensagem psicográfica, a menos que haja necessidade. E aí aquilo que Chico Xavier falava, Deus tem estradas onde não vemos caminho. E em tudo na vida, duas coisas são fundamentais para nós espíritos que somos: necessidade e merecimento. Essas são as colunas basilares da evolução humana: necessidade e merecimento. Médiuns poliglotas ou xenoglotas é o médium que escreve em idioma que lhe é desconhecido. Então, o Jairinho aqui escreve uma mensagem em alemão. Não vou escrever nunca, né? Porque naturalmente que a espiritualidade tem médium que sabe escrever em alemão, né? Não vai precisar de um caipira aqui que nem eu para fazer. Né? Mas pode acontecer, é possível. Então a origem da palavra xenoglota ou poliglota: xeno, estranho, glota, a língua. Xenoglosia também conhecido, né? O médium escreve num idioma que ele é desconhecido. Aí vai ler o que escreveu, nossa, japonês. Já pensou? Isso é o maior barato. Esse tracinho assim, né, em cima do outro. Você viu, tanto a mediunidade do Valdo como do Chico, eles trouxeram a mensagem de trás para frente, né? Tem que usar o espelho para poder. Em outra língua. Eu vou fazer um parênteses aqui, um acréscimo ao que nós estudamos. Porque eu estou lendo esse livro. Esse livro que eu estou lendo, acho que é de conhecimento da maioria aqui, chama a Memórias do Padre Germano. É um livro lindo, maravilhoso. Né? Como que esse livro veio a lume? Psicofonia. E aí a pessoa ouviu o médium falava e escrevia. Amália Domingos Sório. Então não foi a psicografia direta, né? Vamos dizer assim. O espírito se comunicou através do médium, psicofonia, né? O médium falava, ia contando a história, mas é o contador de histórias. Só que mediúnico. Aí tem o trabalho, hein? Porque olha, o livro tem mais, quase 600 páginas, né? Essa diagramação que eu li, essa editoração. Mas é um livro espetacular, sabe? Leio, tem cada lição de vida ali. E você vê, né? Para a gente fazer o bem, não importa onde a gente esteja, não importa o que a gente quer. Ele era um padre. Ele era mais espírita do que padre. Exato. Só que logo que ele se forma, ele veste a batina, vamos dizer assim, como padre, no primeiro sermão dele ele já fala um monte de coisa lá que os superiores dele vão esse não. Entendeu? Coisas de sentido, valor espiritual. E os caras botavam a maior fé nele, tinham planos até de torná-lo papa. Porque ele foi abandonado, os padres o criaram, então investiram nele. Só que quando ele, né, assume o comando de sua vida, ele fala, não, mas peraí, não é assim. E aí ele se retira, vai viver no vilarejo e se torna uma pessoa ali que, nossa, ele faz o bem para todo mundo lá, o Padre Germano. E como a Virgínia falou, ele era mais espírita, né, do que muitos espíritos, embora fosse padre, estivesse como padre, né? Posso perguntar se ele já terminou de ler o livro? Não. Por quê? Primeiro porque eu já sou lerdo para ler. Então. Eu Não, sou porque eu acho lerdo. assim, quem lê esse livro se acha, no momento do livro, É. se acha uma história. Se eu tenho uma história dentro desse livro.
E aí o que Lá na outra acontece? encarnação, junto com o cachorro sultão. E aí o que acontece? Né? O livro é bom, você não quer acabar, né? Não. Então, se você, que nem eu gosto de ler um capítulo, não pode deixar o capítulo sem terminar. Eu vou até o fim do capítulo, eu começo outro no outro dia. Mas eu pulo 2, 3 dias para não acabar logo o livro, porque está tão bom o livro. Dá dó de parar, né? Dá dó. Alguém tem alguma questão a colocar, alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade, se eu não souber, a Virgínia responde. Claro. A respeito daquele escrever em alemão, essas coisas, assim como no nosso caso, a gente está lá, né, todo mundo lá, na psicografia, há necessidade de chegar o espírito em alemão, sei lá. Pois é. Não, essa é a vontade de eu saber. A menos que haja uma necessidade premente, olha, mas grosso modo não, porque Não vai, assim, eu digo assim, porque para a gente nós vamos entender e para a gente não vai edificar nada. Não é assim, vamos dizer que aí vem uma mensagem no final olha, faça essa carta, essa mensagem chegar para o fulano lá em Dresden, lá na Alemanha. Bom, aí. O fulano existe mesmo, mora lá em Dresden. Nós verificamos, veio lá o Hans Miller Bundendorf, entendeu? Vamos fazer a carta chegar até ele. Nós não podemos entender o conteúdo, mas ele talvez entenda, né? Mas é possível, mas não é comum acontecer, né? Ô Júnior, eu posso fazer uma observação? Lógico, até duas. Antigamente, quando começou a divulgação da doutrina, que o Kardec estava solicitando, todas as provas foram usadas para dar credibilidade, para mostrar para todo mundo que aquilo era possível. Hoje, como os nossos estudos, a comunidade espírita hoje é imensa, imensa. E os estudos são muito grandes, a divulgação. Então, não existe mais a necessidade de provar determinadas coisas, de ter um efeito físico. Então, tem até um livro que agora e não é nem espírita, mas comenta essa parte da evolução. Por exemplo, antigamente você ia de carroça daqui a São Paulo. Você chega, mas hoje você vai do quê? De avião. Então a evolução foi tirando determinadas coisas que demoram muito, que não tem mais necessidade. Então, só em caso de extremo, como o Júlio falou, que vem uma coisa assim, esporádica, porque os efeitos físicos foram dando lugar para os intelectuais. A gente pode entender isso, né? Sim. À medida que evolui, o outro vai ficando, porque o povo não precisa mais de provas certas. Você vê uma coisa, ó. Ô Chico, nossa, você imagina o trabalho que esse homem fez? Ele escrevia a lápis, né? E depois ele ia na maquininha de escrever dele, né, vô? Hoje, talvez ele não usasse essa máquina de escrever, usasse um computador, um editor de texto. Com certeza. Então tudo se aperfeiçoa, porque a lei de evolução é a lei de Deus e ela está aí para existir mesmo, para nos impulsionar ao progresso. Beleza? Semana que vem, médiuns falantes e videntes. Aí é para Virgínia. E depois, quando terminar médico falando de videntes, a próxima seria dos chakras. Mas nós vamos fazer uma sessão prática antes da aula da termina essa parte, porque é longa, né? Semana que vem a gente termina essa, na próxima vai ser prática. Então vamos à nossa prece final. Que toda atividade na casa espírita começa e termina com uma prece, seja o que for. Então vamos todos nós voltarmos os nossos pensamentos ao ambiente que nos encontramos, vamos focar o nosso pensamento, o nosso sentimento, vamos elevá-lo, como recomenda a prece, né? Até Deus nosso Pai, até Jesus nosso Mestre, no melhor
das nossas intenções. Vamos nos unir em pensamento, todos nós, com os nossos irmãos da espiritualidade, que nos acompanham na noite de hoje, que nos dão sustentação, amparo e proteção, em gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pela oportunidade da noite de hoje, de mais uma vez adquirirmos um pouco mais de conhecimento, todos nós juntos, porque somos todos aprendizes, e também, ao mesmo tempo que adquirimos conhecimento, nos consolamos, porque à medida em que nós vamos tomando contato, conhecimento com a realidade espiritual da vida, a gente vai também compreendendo cada vez mais os propósitos de Deus em nossas vidas, que são sempre os melhores possíveis. E vamos adquirindo a noção exata daquilo que realmente nós somos espíritos, capazes de pensar, de sentir, de agir conforme a nossa vontade, conforme o conhecimento já adquirido. E nós estamos aqui neste mundo para aprender. E vamos então aproveitarmos bem essa oportunidade que nós estamos tendo. À medida que nós vamos aprendendo, se aumenta a nossa responsabilidade, também, ao mesmo tempo, fortalece o nosso espírito, espíritos que somos. Fortalece o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa boa vontade, os nossos melhores propósitos. Porque nós vamos nos colocando cada vez mais em sintonia, em contato com os irmãos do lado de lá que já aprenderam a amar, que expressam através das suas ações, muitas vezes através da palavra escrita que chega até nós, todo o seu amor e carinho que eles nos dedicam. A eles também a nossa eterna gratidão. E assim sendo, com a oração que Jesus, o nosso Mestre, nos ensinou, nós daremos para encerrar a reunião da noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, conforme nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentação, e livrai-nos de todo o mal agora e sempre. Que assim seja. Amém. Que possamos voltar em paz para os nossos lares de segurança. Muito obrigado pela companhia de hoje. Fiquem com Deus. Tudo bem? Boa noite. Rogério, Norte? Tudo bem? Agora esse cara fala boa noite.